Oh, o filme, eu tive o prazer de assistir agora de manhã e adorei. E eu não lembro de ter assistido a versão de Zé Wilker, mas eu assisti a versão de Julia Gunn com Edson Celulari, enfim. E não consigo, vocês falaram de não ter como comparar, e não tem mesmo. Então, assim, mas querendo ou não, o público vai comparar. Então, como é que faz para distanciar, para dizer, não, gente, aqui é uma roupa nova, é um filme novo, não é um remake, não é uma refilmagem? Como é que leva isso para o público não evitar esse tipo de comparação? Na verdade, você não precisa se preocupar com a coisa comparativa. Quem precisa se preocupar com isso é o próprio espectador. Isso pode acontecer de virar um jogo gostoso para quem está assistindo. Ah, naquela versão tinha isso, nessa tem aquilo, naquilo tem essa, nessa tem a outra coisa. E, claro, que isso só cabe àqueles que assistiram pelo menos alguma outra coisa. Que é uma parte, eu vou te dizer, não que seja pequena e insignificante, mas não é uma parte totalitária do público. A maior parte dos espectadores não tem referências sobre a obra muito marcantes na cabeça deles. Né? Até porque a série foi, mas ela não foi considerada uma grande série, assim, né? Uma série que a gente a turma não acertou bem a mão. E o filme tem 40 anos, então tem um vácuo aí nessa história toda que nos permite chegar ao cinema com o espectador, de alguma forma, meio que no frescor da coisa toda. Como você deve ter esse sentido, você que viu a série, lembra dela e viu o filme. De alguma forma, o comparativo para você pode ter sido positivo, porque você viu uma outra forma de contar aquela história, uma forma mais fidedigna ao livro que, de repente, você já leu. Então, você encontra mais eco naquilo que você leu do que naquilo que você viu. E eu acho que isso é o mais interessante mesmo. Olha, enfim, o Pedro já disse tudo, mas complementando, que é uma leitura nova, né? E exatamente quando a gente lê um livro, cada pessoa que lê o livro imagina de uma forma. Né? Quando você lê um livro, você imagina o lugar que você está lendo, você imagina a situação, você imagina aquele personagem da sua cabeça. E é o que a gente fez, a gente buscou uma leitura nossa. O Pedro, quanto o roteirista que fez a adaptação, e nós como atores que fomos mergulhando em cada um no seu personagem, no seu universo. Então, não dá para a gente pensar numa comparação. Pô, imagina eu pensar em me comparar ao José Wilker. Não tem como. Né? Ele tem uma história e eu estou construindo a minha história. Então, não dá para eu pensar em fazer o Vadinho melhor do que o José Wilker. É uma pretensão absurda, que não beira o ridículo. Falar em fazer melhor é fazer o meu Vadinho, né? Buscar o meu caminho para aquele personagem, me apropriar daquele personagem à minha maneira. E foi isso que eu busquei quanto personagem, foi isso que Pedro buscou quanto roteirista, quando ele escreveu a adaptação dele em cima do livro, em cima do que ele achou mais importante dentro daquele livro. E eu considero esta adaptação uma adaptação mais completa em relação à obra, à cronologia do livro. A gente consegue colocar dentro do filme e do espetáculo que a gente fez a história como um todo. Né? O Vadinho e Flor se conhecendo, se apaixonando, namorando, casando, sofrendo, e aí depois a história toda de Teodoro com Flor, e a volta do Vadinho e o desfecho dos três. O que vai acontecer com esses três? Né? Por que ela acaba ficando com os dois? Né? Como? Que é a situação toda dela pedir para ele ir embora, porque ela não aguenta mais, e de repente ela fala, não vai embora não, volta! Né? Que é o candomblé que está lindo no nosso filme. Enfim, eu sou suspeito, porque eu fico falando do negócio que é meu, né? Então é difícil. É meio como você comparar o Neymar, o Zico e o Pelé. Não é? Cada um tem a sua característica. Cada um tem a sua história, cada um teve a sua época, né? Cada um teve o seu momento. O futebol era diferente, o público era diferente, né? É isso aí. Não dá para comparar, o negócio é curtir. E vocês fizeram a peça e agora adaptaram para o cinema. A peça, direção sua também. Me diga, por que Jorge Amado? Por que Dona Flor? Uma história que já é tão conhecida, que o público já tem uma intimidade. Eu fiquei, te confesso, que durante alguns anos, depois que eu montei o espetáculo,
incrédulo de que nenhum grande diretor de teatro no Brasil, de que nenhum grande diretor cênico no Brasil não tivesse tido essa ideia antes. Por que não montaram isso ainda? Por que não pegaram essa história que foi um sucesso no cinema, que é uma história que tem personagens brilhantes, que é uma história impressionante? Por que ninguém mais capacitado do que nós foi lá, pegou o livro da prateleira e falou: eu vou montar a Dona Flor e seus dois maridos? Óbvio, lógico, era tão óbvio, era tão claro. Eu fiquei chocado com a falta de percepção de nós mesmos. É claro que, com todo respeito, muitos artistas preferem montar um Ibsen, um Shakespeare, um Nelson Rodrigues, mas eu digo mais dos estrangeiros mesmo. E você não enxergar o que nós temos aqui dentro. E você não conseguir enxergar na sua prateleira, lá Dona Flor e seus dois maridos, uma obra pronta para você adaptar para o teatro. 5 anos de sucesso pelo Brasil provaram que a gente tinha toda a razão, que a história é de uma potência que pouquíssimas histórias no mundo foram escritas com tanta força. Essa história tem muita força. É impressionante como as pessoas sentiam isso no teatro. É impressionante como você fez sucesso no cinema lá em 77, e quando a gente montou o espetáculo em 2007, essa força veio de novo. Aconteceu. A gente fazia o espetáculo para 1.500 pessoas no teatro. É muita coisa, muita gente. O público que a peça levou, ele com certeza bateu 90% dos lançamentos de cinema desse ano. Então é um negócio assim, por que nunca ninguém pensou nisso? Por que nunca ninguém montou isso? Por que sou eu que estou tendo que botar minha cara a tapa aqui de novo para fazer Dona Flor e seus dois maridos no cinema? Meu Deus do céu, isso era para ser feito pelo grandes gênios do cinema nacional. Por que nunca ninguém fez? Eu fiquei abismado com a falta de percepção de nós, artistas, em relação à nossa literatura, às nossas histórias. Elas estão aí, e não é só essa, não. Vai vir muito mais coisa por aí que está esquecida na prateleira da estante da livraria. Que bom.